Você já sentiu que Deus está em silêncio? Que o céu parece distante e que suas orações ecoam em vão? Às vezes, o coração se enche de perguntas, o corpo se cansa do peso invisível da vida, e a alma só quer descanso. Mas é justamente nesse lugar silencioso, quando tudo parece parado, que Deus começa a agir de forma mais profunda. Havia, certa vez, um campo de trigo no fim do verão. A terra estava seca, o céu nublado, e o lavrador, preocupado. Por semanas, não havia sinal de chuva, e as espigas começavam a se curvar, não por amadurecimento, mas por sede. O lavrador olhava para o céu e murmurava: Senhor, não vês que tudo está murchando? Não escutas meu clamor? Mas no subsolo, invisível aos olhos, as raízes aprofundavam-se. Buscavam água onde antes não havia. E naquele tempo de aparente esterilidade, a planta se fortalecia. Quando finalmente a chuva veio, não era uma planta fraca que se erguia, mas uma árvore com raízes profundas, pronta para dar frutos abundantes. Assim é com a tua vida. Nos dias em que parece que Deus não está fazendo nada, Ele está fazendo tudo. Ele está cuidando da tua fé, das tuas raízes, do teu coração. Na palavra de Deus, Jesus diz: Por isso vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que a roupa. MT 6,25. Essa não é apenas uma instrução, é um convite à confiança. Ele continua: Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Imagine isso por um instante. Um Deus que não se esquece de um pardal sequer, como poderia esquecer-se de ti? Mas talvez você diga: sim, eu creio, mas ainda tenho contas a pagar. Ainda estou desempregado. Ainda sinto dor. E tudo isso é real. Jesus não te convida a negar a realidade, mas a confiar nele dentro dela. O chamado é para levantar os olhos acima do caos e enxergar a mão daquele que tudo governa, até o vento. Maria, a mãe de Jesus, conheceu esse tipo de confiança. Quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela não sabia o que viria. Não sabia que fugiria para o Egito. Não sabia da dor aos pés da cruz. Mas sua resposta foi: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não sabia o plano inteiro, mas conhecia o autor. E é aí que repousa a verdadeira paz, não em saber todos os passos, mas em saber quem caminha ao teu lado. Nos momentos de silêncio, quando tudo parece incerto, o Espírito de Deus está te moldando por dentro. Está fortalecendo tua fé. Está ensinando teu coração a confiar não nas circunstâncias, mas na fidelidade do Pai. Você não está esquecido. Você não está sozinho. E principalmente, você não está à deriva. Há um propósito em cada lágrima, há um cuidado em cada detalhe. E quando você não vê a mão de Deus, confie no seu coração. Porque até no silêncio, Ele está falando. E o que Ele diz hoje é: não se preocupe, eu já estou cuidando de tudo. Imagine uma criança pequena dormindo no colo do pai enquanto a tempestade desaba lá fora. O trovão ressoa, a chuva bate forte no telhado, mas a criança não se agita, não chora. Por quê? Porque ela sabe, mesmo sem saber, que está segura. Os braços do pai são suficientes. O peito que embala é proteção. Essa imagem tão simples diz muito sobre a maneira como Deus quer que você descanse nele. Não se trata de ignorar os problemas, nem de fechar os olhos para as dificuldades. Trata-se de repousar o coração na certeza de que você está nos braços do Pai, e que Ele sabe exatamente o que está fazendo. No Evangelho, Jesus pergunta algo aparentemente óbvio: quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à duração da sua vida? MT 6,27. É uma pergunta que ecoa em nossa lógica apressada. Vivemos como se nossas preocupações fossem uma forma de controle. Mas, na verdade, elas nos drenam. Consomem nossa energia e nos fazem esquecer de viver o momento presente. E o momento presente, este exato instante, é onde Deus age. Muitas vezes, buscamos Deus no amanhã, nas promessas futuras, nos grandes milagres. Mas Ele está aqui, no agora. Está na respiração calma entre um pensamento e outro. Está no café quente da manhã. No abraço que não veio, mas que virá. No silêncio que parece vazio, mas está cheio da presença dele. E, mesmo quando o milagre não acontece do jeito que queremos, Ele está cuidando. Cuidar não significa impedir todo o sofrimento, mas estar presente nele.
É o que vemos na vida de tantos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, viveu anos de enfermidade. Não foi curada fisicamente, mas experimentou a cura mais profunda, a da alma. Sua confiança foi tão radical, que ela dizia: tudo é graça. Mesmo a dor, mesmo o limite. A lógica do céu é diferente da lógica da terra. Talvez você esteja pedindo uma resposta e só receba silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é desprezo. Às vezes, é proteção. Outras vezes, é preparação. Como uma mãe que, em vez de responder de imediato, espera que a criança descubra por si mesma, não por ausência de amor, mas por sabedoria. A palavra nos garante: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. 1 PD 5,7. Não parte da preocupação. Não metade. Toda. Até mesmo aquelas que você acha pequenas demais para apresentar a Deus. Porque para o coração dele, tudo o que te inquieta importa. Confiança não significa ausência de medo. Significa entregar mesmo com medo. É continuar andando mesmo com o coração apertado. É, como Pedro, sair do barco mesmo com o mar agitado, e manter os olhos fixos em Jesus. Talvez o seu mar agitado hoje seja a saúde que não melhora, o filho que se afastou, o salário que não chega ao fim do mês, a solidão que parece gritar. Mas em cada uma dessas tempestades, Jesus caminha sobre as águas. E ele diz: sou eu. Não tenhais medo. Não se preocupe. Ele já está cuidando de tudo. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não entende. Ele está trabalhando em silêncio, como o lavrador que prepara o solo antes da colheita. Descanse. Respire fundo. E lembre-se, o céu não está em crise. Você já reparou como o dia amanhece devagar? O sol não explode no céu de uma vez. Ele começa com uma linha tênue no horizonte, uma luz discreta que vai dissipando a escuridão aos poucos. Assim também é o agir de Deus, silencioso, paciente, constante. Ele não precisa fazer barulho para transformar. Às vezes, o que mais muda a tua vida não é um milagre espetacular, mas uma paz que chega de mansinho no meio do caos. A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias. Ela nasce de uma certeza: Deus está no controle. Ainda que tudo pareça desordenado à tua volta, ainda que a lógica humana diga que é impossível, o céu não perdeu a direção. O Pai não se distrai. Ele vê. Ele escuta. Ele cuida. Jesus não prometeu que a vida seria fácil. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis tribulações. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Jó 16,33. Essas palavras não são uma negação da dor, mas um lembrete de que a dor não tem a última palavra. Você pode estar passando por um tempo de escuridão. Pode ser que as orações estejam carregadas de lágrimas. Que o travesseiro seja o único confidente. Que a alma esteja cansada de esperar. Mas até isso Deus recolhe. Nenhuma lágrima tua é desperdiçada. Ele as guarda como sementes que, um dia, florescerão em alegria. No livro dos Salmos, está escrito: os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. SL 126,5. É uma promessa, não uma possibilidade. Mas para colher, é preciso continuar. É preciso acreditar mesmo quando nada parece fazer sentido. É preciso, acima de tudo, confiar. Confiar é um exercício diário. É como respirar, a cada manhã, renovar a entrega. Entregar o que machuca, o que falta, o que cansa. Entregar o controle, esse falso conforto que, na verdade, só nos prende. Talvez hoje você só tenha forças para dizer: Senhor, cuida de mim. E isso basta. Ele entende o que está por trás do silêncio. Ele escuta até aquilo que não foi dito. Porque o amor de Deus não depende do quanto você consegue orar, mas do quanto Ele te ama. E esse amor é sem medidas. Na Bíblia, encontramos tantas histórias de cuidado silencioso. José, por exemplo, o esposo de Maria, é um homem de silêncio. Não há uma palavra dele registrada nas Escrituras. Mas seu cuidado, sua obediência e sua confiança em Deus falam mais alto do que qualquer discurso. Mesmo sem entender tudo, ele acolheu o chamado de Deus. E por meio disso, foi canal de proteção para o Salvador do mundo. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas dar o próximo passo. Mesmo que pequeno, mesmo que trêmulo. A fé não exige força total, exige apenas entrega. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você chora, Ele recolhe. Enquanto você espera, Ele prepara.
Há coisas que ainda não aconteceram porque Ele te ama demais para deixar que venham fora do tempo. Há portas que ainda não se abriram porque Ele está moldando teu coração para receber o que vem. Confie. Deus está fazendo algo em você antes de fazer algo por você. E quando tudo estiver pronto, quando o solo estiver fértil, quando o coração estiver firme, a colheita virá. E será abundante. Porque Ele é fiel. Não se preocupe. Ele já está cuidando de tudo. Às vezes, o cuidado de Deus se revela nos detalhes mais discretos. Não é apenas no milagre visível, mas no atraso que te poupou de um acidente. Na ligação inesperada que renovou tuas forças. No não que você não entendeu na hora, mas que hoje percebeu ter sido um livramento. A providência divina não segue os nossos relógios, mas nunca chega atrasada. O tempo de Deus é diferente porque Ele enxerga o todo, não só o agora. Nós vemos pedaços. Ele vê o quadro inteiro. E isso nos convida à confiança. Não a uma confiança cega, mas uma confiança cultivada, construída na relação diária com o Pai. Quanto mais o conhecemos, mais entendemos que Ele não falha. Que mesmo quando nos sentimos sozinhos, Ele está ao lado, sustentando, carregando, guiando. O Evangelho segundo São Mateus nos lembra: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. MT 6,33 é uma inversão da lógica do mundo. O mundo nos diz: corra atrás, lute, acumule, preocupe-se. Jesus diz: confie, priorize o céu, e tudo mais virá. E virá mesmo. Mas no tempo certo. No tempo em que teu coração estará pronto para receber sem se perder. No tempo em que aquilo que hoje seria peso se tornará bênção. No tempo em que a tua fé terá raízes suficientes para sustentar os frutos. Até lá, siga. Um dia de cada vez. Com passos talvez lentos, mas na direção daquele que nunca deixa de te amar. Quando o medo vier, e ele virá, lembre-se, Deus já está cuidando. Quando as incertezas baterem a porta, responda com oração. Quando o silêncio parecer ensurdecedor, mergulhe na palavra. Nela, Ele fala. Nela, Ele acalma. Nela, Ele cura. E se algum dia você pensar em desistir, lembre-se de tudo o que já superou. Lembre-se das vezes em que achou que não iria aguentar, e aguentou. Das noites em que não conseguiu dormir, e amanheceu. Daquela resposta que parecia impossível, e chegou. Você é prova viva de que Deus cuida. A tua história é cheia de capítulos onde Ele esteve presente, mesmo que você não tenha percebido. Hoje, Ele continua escrevendo. E esse capítulo atual, seja de dor, de espera, de silêncio ou de recomeço, também faz parte do plano. E como todo bom autor, ele sabe exatamente como conduzir cada página para que, no fim, tudo faça sentido. Não se preocupe. Deus já está cuidando de tudo. A paz de Deus não depende das circunstâncias, ela vive em você.